Olá, muito boa tarde. Primeiro sábado de novembro é dia de finados. E vamos que vamos. Vivinhos da Silva com as seguintes feras aí, ó. Alexandre Silva, o Ale Silva. Tudo bom, Ale? Tudo bom, Péricles. Estamos de volta aí, mas, para participar de novo. Dá mais um chute na área aí. Ele também, Daniel Seabra, Rockmaster, sempre presente aqui com a gente. Beleza, Pérez. Estamos aí, firme e forte. Prazer estar aqui com o Ale, né? Grande. Ale tá aí, firme e forte. Firme e forte, estamos aí, mais uma vez. Pois é, e o Rockmaster, aquela Tá propagandinha lá, cada vez melhor. rockmaster.com.br. É só você entrar que você vai ouvir muita coisa legal lá. Isso é muito bom, é importante, hein? Vamos falar de futebol, então. A 30ª rodada do Brasileirão será aberta daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde. Tem Mineiro em campo, vamos ver? Olha aí, Fortaleza e Atlético, jogo no Castelão. Jogo bom esse aí, hein? Jogo bom, esse jogo bom. Vamos ver, o Atlético precisa porque precisa, né, da vitória aí de qualquer forma. O Atlético é um jogo de concorrentes diretos, né? Então o Atlético, agora sim, lutando contra o rebaixamento, né? Lutando contra a zona do rebaixamento. Não dá pra gente falar outra coisa, né? O Atlético, vamos parar com essa coisa, né, Ale, de vaga na Libertadores. Nossa. Acho que a realidade do Atlético é lutar contra o rebaixamento. Pois é, Ale, o que você espera aí de um Atlético que entrou com 3 volantes, 3 zagueiros, para encarar em casa uma Chapecoense praticamente rebaixada ou quase, e perdeu? Pois é, as expectativas para hoje não são as melhores, né? O torcedor do Atlético está muito desconfiado desse time e tem razão de estar, até porque tomou um vareio de bola de uma Chapecoense, que é o pior time do campeonato, em casa. E aí você vai encarar um Fortaleza, que é um time mais organizado do que a Chapecoense. A postura tem que ser completamente diferente do que a gente viu aqui na quarta-feira, né? Só uma mudança aí completa para a gente esperar algo de positivo do Atlético hoje lá no Castelão. Sinceramente, eu não estou muito otimista, não. Eu acho que se o Atlético vier de lá com um empate, eu acho que já é um bom resultado aí, porque, sinceramente, 3 dias é muito pouco tempo para você mudar completamente aquela postura. Pois é, a gente tem imagem desse jogo do contra a Chapecoense. Eu queria que você comentasse, o Daniel Seabra. O que você esperou desse jogo? Nossa Senhora. E tem o Wellington Paulista em campo. O Wellington exatamente. Paulista em campo contra o Atlético. Não tem placar em branco. Complicado. O Atlético já tem que ir sabendo que vai fazer 2. Né? Vai ter que fazer 2. Porque o Wellington Paulista. O Wellington Paulista, quando jogava aqui no Cruzeiro, todo jogo fazia gol no Atlético. Olha, o problema é que o Atlético com o Wagner Mancini aí está começando a tomar como referência um jogo só, né? Todo dia, mas o jogo contra o Santos. Mas o jogo... Por quê? Porque o jogo contra o São Paulo, que foi na sequência, foi, assim, é complicado até de classificar o que o Atlético fez contra o São Paulo. Foi um jogo abaixo de qualquer crítica. O Atlético não jogou. O São Paulo também não quis muita coisa, não é um time lá grande coisa, mas o Atlético não jogou, não quis jogar. Contra a Chapecoense, o Atlético jogou mal, mas jogou. Pelo menos aí já tentou alguma coisa. Contra o São Paulo, o Atlético foi 0, nulo. Não fez absolutamente nada. Entrou em campo e saiu. Agora, contra a Chapecoense, a Chapecoense conseguiu contra os mineiros aqui, ó, venceu o Cruzeiro, empatou um jogo e perdeu o outro, né? Sim. Cruzeiro. E contra o Atlético, esses resultados aí. O Atlético não consegue também. Olha, é complicado se analisar esse jogo. O Atlético teria obrigação. A torcida lotou o Independente. Aliás, lotou em termos, né? Essa coisa também do Atlético estar divulgando um público, 20 mil pessoas, e você olha para a arquibancada, tem meia dúzia, peraí, né? Cheio de buraco na arquibancada. Cheio de buraco na arquibancada. O do Atlético também está complicado esse negócio. Eu só espero, Seabra, uma postura diferente hoje, se a escalação for diferente, sinceramente. Se eu olhar para a escalação e ver Hever de volante, e ver Zé Wellison, e ver, sabe, as mesmas peças que não estão rendendo, sinceramente, não dá para ficar otimista. Mas se eu ver ali uma mudança realmente na escalação, eu acho que o torcedor pode esperar uma coisa diferente, porque tem que mudar, tem que dar um choque. Porque do jeito que está, aproveitando que a gente está no dia de finados, o Atlético está morto, gente. Futebol completamente morto, você citou bem contra o São Paulo, e esse jogo de quarta-feira. E além do futebol estar morto, né, Ale? Qualidade, falta de qualidade, né? O Atlético, você não vê vontade. Exatamente. Você não vê garra, porque um time limitado, quando você vê o time lutando, batalhando, não conseguiu. Foi lá, tentou, mas o time é ruim. Beleza. CSA. Por grande exemplo. Esse é o verdadeiro Atlético, Você em detrimento daquele que jogou a primeira o CSA fase, contra o Flamengo, por exemplo, você viu o jogo? Sim. O CSA encarou o Flamengo e quase conseguiu um resultado melhor, né? Agora, o Atlético você não vê. Você perguntou o quê, Pérez? Esse Atlético que a gente está vendo agora é aquele que a torcida já esperava no primeira parte do campeonato, quando
surpreendeu, na verdade? Esse é o retrato fiel do Atlético? Não sei se a torcida esperava essa coisa horrorosa dessa forma como está, né? Desse jeito, não. O Atlético é aquela coisa, né? A expectativa já era ruim, mas, né? Eu ia falar aqui, mas não vou falar. Mas o Atlético está, assim, se arrastando em campo. É um time que não tem vontade, não tem garra, a qualidade é bem duvidosa, né? Você pinça alguns jogadores ali que você pode salvar aí para o ano que vem e tal, mas o conjunto mesmo não existe. O Atlético não tem essa garra, não tem essa vontade e não tem preparo físico também. O time está morto em campo, o time está com a língua lá na barriga. O torcedor do Atlético, né, o mais consciente, lógico que não esperava que o Atlético fosse brigar por título. E a gente sempre falava, o Atlético não vai brigar por G4, não vai brigar por título, mas também rebaixamento ninguém esperava, não. Se o Atlético estivesse brigando hoje na parte de baixo da tabela com esse viés de queda do jeito que está, ninguém esperava, não. É um time para meio de tabela, viu, Péricles? Então eu acho que esse não é o verdadeiro Atlético. Mas qual que é o problema do Atlético hoje, então? É o treinador, são os jogadores, é a direção? É um conjunto, né? É um conjunto de fatores. Você pega o que eu acabei de falar, o time não é um time confiável. Não é um espetáculo, né? Você não tem uma qualidade. Mas não é para render isso aí também. Né? Essa coisa horrorosa. É um time de meio de tabela. O Atlético está despencando. Da forma como está, mais 2, 3 rodadas, se continuar da forma como está, mais 2, 3 rodadas o Atlético está no Z4. Está brigando lá embaixo, aí sim, efetivamente contra o rebaixamento. No momento está lutando contra a zona de rebaixamento, né? Está lutando para ficar fora ali daquela região e tal. Se continuar da forma como está, não dou mais 2 rodadas para o Atlético estar lá. Daqui a pouco a gente vai analisar essa questão dos números aí e tudo mais. E tem mais jogos hoje também, além do Atlético entrando em campo, tem mais jogos à noite. Vamos conferir comigo aqui, ó. Vamos lá, o Palmeiras e o Ceará. Palmeiras, 7 da noite. Que não desistiu ainda, né? Apesar de eu já achar que está sacramentado o Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras segue lutando. O Palmeiras deve vencer. 8 pontos. Já está sacramentado. 8 pontos e poucas rodadas, né? 10 rodadas. O Flamengo estava com 2-0 contra o Goiás, tranquilo. Achei que o Flamengo ia manter os 10 pontos, né, e tal. O Goiás deu uma encrespada, mas ainda assim, eu estou com a lei. Eu acho que o campeonato já era. Com a 9 rodadas, falar isso, tá bom. Fluminense e Vasco da Gama. Esse é o clássico. Né? Briga de foice no escuro. Mas o Vasco, para mim, é favorito. Fluminense, para mim, é um dos favoritaços a cair também. É um time que joga um futebol muito ruim. Uma traulitada no meio de semana, que, pelo amor de Deus, também. O Grêmio também. Nada, o Fluminense com o Fernando Diniz, ele criava, né? Ele criava, chegava e tal, e pecava na finalização. E aí vem o Oswaldo Oliveira, que aí, né, gente, vai me desculpar, mas você contratar o Oswaldo Oliveira e querer passar impune, aí é complicado, né? E deu no que deu. Tá lá o ex-zagueiro, Marcão. Né? O Marcão, que jogou no Fluminense, inclusive. Tá lá tentando alguma coisa, mas o time realmente é... E quem manda no time, na verdade, não é o Marcão, né? É o treinador PH Ganso. Tá aí, ó, Chapecoense e São Paulo. Hoje também, 9 horas, na Arena Condá. Chapecoense, apesar da vitória aqui contra o Atlético, já era, para mim já está rebaixada, mas o São Paulo também precisa se explicar, né? Time de uma folha altíssima e que não consegue render de forma alguma também. Eu trabalhei até no jogo do Atlético com o São Paulo. Foi um jogo deprimente, viu? Porque o Atlético não quis nada, o São Paulo ficou esperando o Atlético. Então é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque o Atlético não queria, o São Paulo também não. O São Paulo achou 2 gols, foi lá e falou, beleza, encerramos aqui. O time de São Paulo também é bem manimeno, viu? O Miltinho tá lembrando aqui no meu vídeo, falou, o Chapecoense não caiu assim não, gente. Pera aí, vamos com calma. Já era. Pode ganhar uns 5 jogos seguidos aí. Vai. Tudo bem. O Chapecoense tem o quê? São 9 jogos, tem que ganhar 8. Nós estamos falando de dia de finados aqui, não é o Natal para acontecer milagre. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer de tudo no campeonato ainda. O Flamengo pode perder o título. Mas para mim também está rebaixado, acho que não tem. Eu acho tabela, bem pouco provável. E amanhã tem um jogo só à tarde, e é clássico, olha aí. Eita! Flamengo e Corinthians. Colocaram só esse jogo às 4 da tarde, assim, né? Brincadeira, horário exclusivo. Para não ter concorrência, não ter nada. Tá certo. Vender para Rio, vender para São Paulo. Corinthians numa crise danada, né? Com pressão de torcida. Carilli cai domingo. É o Carilli balançando, mas o Flamengo está cansado, né? Essa coisa do Jesus não poupar jogadores, né? Acho que esse empate que você citou, Seabra, ilustra bem esse cansaço que o Flamengo vem, né? Maratona de jogos e tal. Acho que pode dar uma segurada aí o Flamengo já para esse jogo contra o Corinthians. Eu digo segurada de jogadores, né? Dá uma rodada mais no elenco. Corinthians, para mim, não consegue ganhar do Flamengo. Eu também acho que não. O Flamengo tem um elenco muito bom, né? Não é um time só, é um elenco. É um leque de opções muito grande. E ainda ilustrando, dentro do que o Alê falou do time cansado, não é só a sequência de jogos, né, Alê? É a forma como o Flamengo joga. É intenso. O Flamengo é muito intenso. O Flamengo, o Gabriel perde a bola no ataque, ele já começa a marcação. E aí o Aristizábal, o Arrascaeta, o Aristizábal já parou há muito tempo. O Arrascaeta tá lá, perde a bola, já começa
essa marcação. O Everton também, mesma coisa. Então, o Flamengo joga de uma forma muito intensa. A marcação o treinador muito fica em cima, até no treino, né? Sim, em cima, cobrando, e vão, parece até que é jogo. Agora, tem uma coisa, né? Os jogadores do Flamengo gostam, né? Sim. Os jogadores do Flamengo, o Flamengo já mostrou isso. É um time que gosta de jogar. E tem identidade, que é o principal. 2 jogos às 6 da tarde de domingo. Vamos lá, hein? Tem mais clássico aí, ó. Grêmio Internacional. Esse é o jogo. Sinceramente, esse clássico é... Grenal é bom. Nossa, sensacional esse clássico. Apesar do Grêmio estar melhor, o Grêmio tem um time melhor, é um jogo totalmente sem favorito. Quando é clássico, Grenal... E amanhã, 6 da tarde, tá bom? Bom horário, inclusive. No mesmo horário, na Arena da Baixada, tem o Atlético contra o CSA. O CAP que tirou o pé, né? Campeão da Copa do Brasil, agora vai só administrar, tá tranquilinho. E o CSA é um dos times que eu mais gosto de ver jogar. Se tem um time que não merece cair, é o CSA. Uma luta, né? Ciente da limitação, é um time... E o Apodi tá lá. Tá lá, Ricardo Bueno fazendo gol, Alexandro. É um time que tem ciência da sua limitação. Eu não gosto do estilo do Argel, mas vem fazendo um baita trabalho com o grupo do CSA, que sabe que é limitado, que luta contra o rebaixamento, mas é uma garra, uma entrega do time nos 90 minutos que realmente eu gosto de ver. Olha, não merece cair. Se a gente tivesse aqui no futebol mineiro, no Cruzeiro e no Atlético, metade da vontade desse time do CSA, vou te falar, viu? Tava ótimo. Com a qualidade, né, que a gente sabe que tem, se tivesse um pouco mais de vontade aí, realmente... Vamos ver aí do confronto que nos interessa de perto aí. Tutu, hein? Tem Acarajé no caminho do Tutu Mineiro aí, ó. Vamos conferir então? Aqui horário bom, Olha né? aí, 19 horas. Domingo, 7 horas da noite. 19 não, 7 horas da noite. Cruzeiro e Bahia. Bahia que vem numa queda livre, né? O Roger tá dando uma patinada, não digo que tá balançando no cargo não, mas deu uma patinada. Perigoso, né? É um bom time, mas vem perdendo jogos de forma sequencial aí. O Cruzeiro pode aproveitar esse momento do Bahia. Tem que aproveitar. Estabilidade, é verdade, tem que aproveitar. O problema todo não é o Bahia, né? É o Cruzeiro. Porque o que esperar do Cruzeiro, né? Não sei, eu sinceramente não sei o que esperar do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa... Aí vem o negócio da matemática, com o calculador e tal, mas para ficar tranquilão mesmo, mais 3 vitórias. Não, mas tem jogos em casa. Mas em casa acabou. Eu acho que a pior fase já passou. Né? Depois dessa vitória de quinta-feira contra o Botafogo, acho que a pior fase do Cruzeiro no campeonato já passou. Né? Você emendar essa sequência sem derrotas, você recupera a confiança, você tem o Abel, que é um cara para tratar vestiário. Eu acho que o pior já passou. Sabe o que é doido? Você pega um Chapecoense, não consegue. Perde ponto. Você pega um Fortaleza, aí você pega o Corinthians lá dentro e ganha. Você pega o São Paulo e ganha. Aí você pega o Botafogo no Engenhão e ganha. O Botafogo também o Botafogo no meio de semana. Aí o Kaká e o Ederson resolveram a parada, né? Para quem defende a base. A prova está aí? Ô, Pérez, você lembra que há um tempo atrás, eu vou até explicar isso, né? Eu tive aqui, o Cruzeiro caindo pelas tabelas, e o Ederson estava voando já, o Kaká também já estava bem, não estava como titular ainda, mas estava ali, brigando com o Dedé, com o Léo e tal, já pleiteando uma vaga. E eu disse na época, eu falei, olha, se eu sou o treinador, acho que era o Rogério na época ainda. Era o Rogério, Se eu sou o treinador, eu tirava esses meninos. Sabe por quê? Porque os meninos estão jogando muito. E para serem queimados da forma como o Cruzeiro está jogando, agora os meninos estão resolvendo o negócio, né? Então, eu acho que, principalmente o Ederson, esse menino joga muito a bola. Demais. E ele é consciente. Você vê a entrevista depois do jogo, as entrevistas depois do jogo, ele é consciente, ele fala legal, ele fala bem, parece que tem uma cabeça boa. É um volante que a gente chama de moderno, não é nem volante, né? É um meio de campo. Ele vai lá na frente, volta, ajuda na marcação, bate para gol, arma. É um senhor jogador esse menino, viu? Que bela revelação. Tomara que continue assim, né? Exatamente. Tá tendo sequência, tá tendo moral, acho que tem tudo para crescer aí no futuro, Ederson. Mas quando eu digo da pior fase, é aquela coisa de que a bola não entra, né? Pelo menos o Cruzeiro ele não jogou mal. Pois não seria o caso de aproveitar essa maré de base e colocar o Popó? Vinícius Popó, porque assim, o Popó... Agora o Cruzeiro foi eliminado não tá resolvendo. O Cruzeiro foi eliminado do Sub-20, né? Nesse jogo contra o Botafogo, o Fred foi nulo, né? O Fred não fez nada em campo. Mais uma exatamente. vez, né? Cone. Mas sei lá, eu acho que o Fred é aquele cara, né? Que mesmo estando na má fase, o zagueiro olha para ele de uma forma diferenciada. Mas agora ele não tá rendendo, não tá correndo. Então um cara com a velocidade nós estamos chegando no ponto que nós estamos levando, falando do Fred só dessa forma. Sim, o Fred é aquele cara, aquele cara, que não sei o quê, que aquele... E aí? Que dia que aquele cara vai aparecer? Thiago Neves também. É igual o Sassá quando entra, né? O Sassá vai entrar para cair. Não pode dar outra bola, trombadeira, não resolve. Tem que entrar eu acho que tem que entrar um menino aí nessa hora e o Vinícius Popó realmente, um pouquinho de paciência, de repente é a hora aí. Vencendo o Bahia também, aí a coisa fica mais fácil, né? Não, pois é. Vamos aguardar. Aí já dá uma respirada boa. Boa, né? E 2 partidas fecham uma rodada amanhã com o Cruzeiro à noite. Vamos lá.
Santos e Botafogo na Vila Belmiro, 7 horas da noite. Goiás e Avaí no Serra Dourada, 19h30, ou 7h30. Nossa, hein? Que horário melhor ainda, hein? 7h30. Tirar um, hein? O Botafogo também, Péricles, pra mim é outro favoritaço. O Botafogo? Favoritaço. Favoritaço a cair. E o Santos é aquela instabilidade. Quando você acha que o Santos vai ganhar, vai lá e perde. Quando você vai perder, vai lá e ganha bem. Então, o Santos é o time que você não sabe esperar dele. A parada do Botafogo não tá boa na tabela, não. Não tá nada boa, não. O Botafogo tem que abrir o olho, realmente. É um viés de queda muito acentuado desse time do Botafogo. Não tem qualidade, não reage. Dos últimos 15 pontos disputados, acho que a segunda pior campanha é do Atlético. Conquistou 4, o Botafogo conquistou 3. Então, você vê o time do Botafogo, até contra o Cruzeiro, você vê um time nervoso, um time esquisito. Diego Souza, que eu considero, não sei se considero ainda, mas que já mostrou muita bola, é um bom jogador, sabe jogar, sabe se colocar, sabe colocar a bola, mas no Botafogo também jogar sozinho com 40 anos de idade, aí é difícil. Né? E esse Goiás? Aí Goiás está em ascendência, né? Tá aí, encarou o Flamengo, aquela coisa toda. O Goiás é o típico time do meio de tabela, né? Eu vou buscar esse empate contra o Flamengo, mas não dá para esperar muita coisa do Goiás, não. Dá para esperar uma vitória. Acho que não dá para esperar muita coisa do Avaí, né? O Avaí é outro, né? Que já foi também. O Avaí também na beira do Chapecoense. O Avaí é outro que já foi, já está na segunda divisão, assim como a Chapecoense. Esse está mais carimbado o passaporte. Acho que os dois. Mas o Goiás é o time típico do meio de tabela, provavelmente deve ganhar esse jogo aí, mas não vai fazer tanta diferença na tabela. E o Goiás contra o Flamengo, aí é contra o Flamengo, né? Então, os caras dão aquela... Né? Sim, é vitrine, é o jogo, né, Daniel? Mas você dá aquela empolgada, claro. Agora vai pegar o Avaí, não sei. Você viu quando o Rafael Moura fez o gol, 2-1, o cara saiu ali, aquela coisa de que... Rafael Moura é o artilheiro que mais fez gol, o cara que mais fez gols contra o Flamengo, né? Ele é ídolo lá, rapaz, então... Pois é, e a bola agora está com você e o aplicativo do jornal Estado de Minas. Você acompanha as principais notícias em tempo real, acessa conteúdos especiais e ainda pode configurar a leitura do seu jeito, ajustando o tamanho da letra. O Estado de Minas te dá também opções de salvar as matérias para conferir depois. E tem modo noturno, olha só, para você ler com bastante conforto à noite no aconchego do seu lar. E mais, hein? Além de trazer notícias do Brasil e do mundo, o Estado de Minas intensificou a cobertura no interior para te deixar melhor informado ainda sobre tudo o que acontece em cada canto dessas Minas Gerais. Detalhe, hein? Reportagens exclusivas para você. Com o aplicativo, você pode acompanhar tudo de onde estiver e com um recurso onde o aplicativo lê para você. Viu? Baixe logo o app do Estado de Minas no Google Play ou no Apple Store e aproveite todos esses recursos. E o principal, você não gasta um centavo sequer. Para tudo isso aí não tem nada, não gasta uma graninha. É de graça, meu filho, tá bom? Antes de ir para o intervalo, gente, mandar um abraço para o Som Salvador, né? Grande tá recuperando Som. aí. Tá lá se recuperando, assistindo a gente. Firme e forte aí, hein, Som? Daqui a pouco nós estamos aí. Segura esse coração aí, São Salvador. Para de dar susto na gente aí, rapaz. Que coisa. Mas daqui a pouquinho já tá bom. Daqui a pouco se Deus quiser. Tá em casa. Aproveitar o ensejo aqui, mandar um abraço bem pro meu tio, Nilton Rodrigues, está assistindo a gente lá, cruzeirense. Deu uma respirada. Nilton também tá. Também deu uma... Agora deu uma respirada para o Cruzeiro, né? Tá bom. Tá. Ele e o Luizinho, o Luiz Felipe tá lá, com a Ju e a Fernanda também, as filhas dele. Tá todo mundo lá assistindo a gente e todo mundo respirando um pouco mais tranquilo agora. Nem tanto, gente, nem tanto. Segura firme aí, Ale. Tem abraço? Depois. Então, enquanto o Ale pensa em quem vai mandar um abraço aí, o Bola na Área vai para um rápido intervalo. Vamos ver como estão os times para os jogos dessa rodada do Brasileirão desse final de semana, hein? Ufa! Até já. Pois é, a Bola na Área está de volta e vamos analisar a classificação. Primeira página aqui na tela. Vamos lá. Pode entregar a taça? Gil Gomes, hein? Bem lembrado. 68. Já era. Isso aí, Flamengo pode entregar a taça, não só pela pontuação na tabela, mas o time fez por merecer isso. Exatamente. Né? É um time histórico, viu, Péricles? Daqui a alguns anos a gente vai estar falando desse Flamengo de 2019. Eu não sei se você vai lembrar, Daniel, quando eu falei aqui no Bola na Área mesmo. Quando o Flamengo estava lá, segunda, terceira, esse Flamengo campeão brasileiro. Você lembra disso? Eu estava aqui? Não estava não, né? Não sei. Se eu tivesse, eu tinha puxado sua orelha. Tá gravado. Não é assim não, hein, Pé? Mas pelo que eu vi o Flamengo jogar. O Ale lembrou bem, outro dia numa dessas TVs, eu estava vendo de fora, aí não me lembro agora, fizeram uma comparação do Flamengo hoje com o Flamengo de 81. Não,
acho que o pessoal pega meio pesado também, né? Comparar o Flamengo com o Liverpool. A famosa busca de assunto. Com o Real Madrid, eu acho que não é tanto assim, mas é um time que daqui a alguns anos a gente vai lembrar, porque é um time muito bom. Mas eu acho que pode chegar aqui, desculpa, Daniel, alguém que pode chegar é o Palmeiras. Pensar em chegar ao Palmeiras. Né? Eu só acho que pra gente começar a endeusar demais esse time do Flamengo, a gente precisa esperar um pouco. Por quê? O time foi montado agora, gente. Nós não estamos nem um ano desse time do Flamengo jogando. Ele está jogando muito? Tá. Mas esse é o prazo do futebol brasileiro, Daniel. Então, assim, se bem que também não dá para esperar. Não dá para lembrar de 81. É capaz de, por exemplo, se o Flamengo realmente consolida o título brasileiro, e eu acho que vai como favorito para a final da Libertadores, se ganha a Libertadores, aí vai todo mundo embora. O Flamengo vai ganhar 3 títulos no ano, né? O Carioca, Brasileiro e Libertadores, se isso realmente acontecer. Vai todo mundo embora no final do ano. Mas vai todo mundo embora, contrata mais uma seleção de novo, isso, né? Porque vai entrar o dinheiro. Tem grana para isso. Tem grana e Mas tal. É um time histórico. Eu acho que a gente está presenciando um time realmente histórico no futebol brasileiro. Joga demais. Aí é o bom futebol também, né? Exatamente, chapéu, né? pelo bom futebol. Eu não tinha visto ainda em campo. Eu trabalhei no jogo no Mineirão, no Cruzeiro e Flamengo, que o Cruzeiro foi 2-1, o Cruzeiro até encarou o Flamengo em determinado momento. O time do Flamengo é impressionante. É impressionante ver a forma como o time joga. A marcação lá no meio de campo. Você vê, o Fred ficou no jogo, sabe-se lá Deus... Ele entrou, aliás, sabe-se lá Deus para quê? Porque o Fred é um jogador de área. Os dois zagueiros do Flamengo ali, jogando, o Paulo Mari e o Rodrigo Caio, jogando no meio de campo. Vai fazer o que com o Fred? Vamos virar a página agora, então. Vamos analisar as situações de Atlético e Cruzeiro. Onde é que o bicho está pegando para os mineiros aí? Vamos ver. Nossa, olha. Aí é triste você ter que virar a página para falar dos dois mineiros. Pois é, rapaz. É duro, hein? Verdade. Um em 13º lugar ali. E até tem uma brincadeira falando, 13º cai em dezembro, né? Tá. E o Cruzeiro aí tentando subir, né, Cruzeiro? O 13 é galo, né? Mas, pega a escalada, meu filho. Olha, o Cruzeiro com mais uma vitória, ele vai a 35 pontos. Se o Exato. Atlético perde mais uma, isso pode acontecer já nesse final de semana. Rodada, né? Só não passa nos critérios de desempate, né? Mas aí os dois já ficam ali, né? Sim, muito triste pra gente ver uma situação dessa. Nossa, tá doido. O legal era, vocês se lembram, há pouco tempo, Cruzeiro e Atlético decidiram a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Aí, de repente, virou isso aí. Mas dá para acreditar que nenhum dos dois... Eu acho que não cai nenhum Pérez, dos dois. Dá para acreditar porque futebol tem dessas coisas, né? Mas, a tabela tá boa pro Cruzeiro. Mas a tabela tá boa pro Cruzeiro, mas o Cruzeiro não tá bem pro Cruzeiro. Não, mas o momento do Cruzeiro é melhor. O momento do Cruzeiro é melhor do que o do Atlético. O Cruzeiro vem numa crescente. O Atlético tá em queda, ao contrário. Assim, né? Eu falei no bloco anterior, se a gente pegar o histórico dos últimos jogos, o Cruzeiro fez 11 de 15 pontos disputados. Né? São 7 jogos sem perder já. O Atlético não, o Atlético só fez 4. Acordou, né? E o futebol do Atlético é preocupante. O Atlético está num viés de queda e o Cruzeiro num viés de alta. Então o momento do Cruzeiro, apesar de ainda estar atrás, é superior ao do Atlético. Perderam pontos incríveis para times medíocres, vamos dizer assim. Perderam. A própria Chapecoense, nós estamos falando aqui. Exatamente. Ninguém conseguiu ganhar da Chapecoense. É um absurdo. Chapecoense, com todo respeito que ele merece a Chapecoense, mas é um time que vai disputar não. Olha lá onde que está a Chapecoense. A Chapecoense é vice-lanterna com 21 pontos. Aí você vê, por exemplo, pegar o Cruzeiro ganhando jogos aí aos 44, 45, toma gol, aos 47, final pagar pelo Foi amor contra a de Deus. Chapecoense, foi assim. Foi contra assim. o Fortaleza, foi assim. Olha o Fortaleza onde é que está. Contra o CSA também foi assim. Contra o CSA também, tomou gol no final. É difícil, cara, é difícil demais. Então, eu acho que às vezes falta... Não vou dizer que falta experiência, porque o elenco do Cruzeiro, né? Não dá para falar que falta experiência não tem ali. como. Falta um pouco mais de, sei lá, de malandragem, né? Acabou o jogo, gente. Acabou. Ganhou. Você chegou aos 43, acabou. É bico para todo lado. Né, gente? Na situação que o Cruzeiro se encontra, você chega aos 43, 44 minutos ganhando o jogo, acabou. Não tem conversa. Não tem que ficar jogando bola. E o Atlético parar com esse negócio de errar pênalti, pelo amor de Deus. Aliás, põe o Fábio Santos para bater, não, mas colocar o de Santos. Gente, o cara oficial. Abrir um parênteses sobre o Atlético aqui também. Sabe que não tem ninguém lá, Chiquinho, a turma lá do treinamento de goleiro, ninguém sabe treinar uma cobrança de tiro de meta, não, gente? Porque, pelo amor de Deus, o Cleiton, outro dia no jogo contra o São Paulo, ele chutou 5 tiros de meta no mesmo lugar, para lateral, direto, assim, ó. Os 5 para fora, direto. Você deu até ideia para mim, o time já correu lá e colocou. Olha lá, chutão. É impressionante. É uma coisa que era muito criticada no Vitor. Aí, ó, saiu. E que o Cleiton vem repetindo esses erros também, né? Então, aí a gente já liga o problema onde que pode estar, né? No treinamento. O Cleiton, a gente nota um pouco de instabilidade nele, né? Ele essa hora que ele se dá muito bem, de repente ele sai afoito. Acho que pode ser falta de experiência, né? É realmente a falta de experiência. De repente não sai como nesse lance aí, não saiu do gol, o goleiro tem que sair, gente. A vantagem de sair de mão, ela é muito grande. Sim, o momento do time também não ajuda, então esses erros eles vão ficando mais evidentes, né? Mas o Cleiton, ele repete muitos erros que o Vitor era criticado.
né? A reposição de bola é uma delas, algumas falhas que ele cometia, o Cleiton repete. Então isso faz a gente ligar realmente que o problema é no treinamento específico. Além do treinamento específico de goleiro, né, Ale? Você falou bem aí, o momento do Atlético também. Isso, não ajuda. A bola toda hora tá lá com ele, né? A bola toda hora tá estourando lá. Então, ele é um bom goleiro, tem futuro? Tem. Ele está na seleção de base aí, não foi convocado na última, mas está sempre lá. Aliás, eu até acho que ele não foi convocado na última, porque o André Jardim está querendo observar outros, né? Sim. Ele falou, esse aqui eu já conheço, já sei, então vamos observar outros. Que é um torneio amistoso em Toulon, então não chamou o Cleiton. Eu acho que ele é um bom goleiro, tem futuro. Agora, tem algumas coisas que ainda ele peca, provavelmente, pela imaturidade, pela inexperiência. E com esse time da forma como está, a gente vê no jogo contra a Chapecoense, a bola, com 8 minutos de jogo no primeiro tempo, a Chapecoense chegou 3 vezes no gol do Atlético. Pois é. Então aí fica difícil, realmente, Difícil o goleiro, não né? tem jeito, não. Gente, a gente está falando aí de Cleiton, falou também das possibilidades de cair, e o departamento de matemática da UFMG, ele vai colocar uns números para a gente aqui, escada abaixo. Vamos analisar a chance aí. Escada abaixo. Escada abaixo é fácil, não. Avaí, Já era. beirando os 100% já era. Chapecoense beirando os 99% Já tá lá. que o Avaí já tem. E CS, aí tá aí, Cruzeiro, né, deu uma melhorada depois da Cruzeiro, vitória. com o passar das rodadas, o Cruzeiro isso vai alternando. Vai alternando, né? 24,20, estava com 37 em uns quebrados, né? Mas O aí Fluminense ganha do pulou Botafogo. 53. A questão também é o número de jogos, né? Então, assim, ganhou, empatou com o Fortaleza, somou um ponto, mas é um jogo a menos que ele tem para tirar pontos, né? Para ganhar pontos. Então, aí aumentou, aí depois ganha do Botafogo, aí cai. Dependendo do que acontecia no jogo de amanhã, também, não sei. E no caso do Atlético, aí 9%. Né? Não está muito. O Atlético depende. A verdade é a seguinte: Cruzeiro depende só dele, Atlético depende só dele. Pronto. Sim. Galo fora de casa daqui a pouco, às 5, contra o Fortaleza de Rogério Ceni. Será que o Galo está pronto para cantar? Notícias do time alvinegro aqui, na tela. Sem Otero e Casares, fora por levarem o terceiro cartão amarelo, e sem Léo Silva, ausente por opção do técnico Wagner Mancini, o Atlético visita hoje o Fortaleza. O volante Ramon Martínez, que sequer foi relacionado para a partida contra a Chape, voltou para a lista para esse jogo. O confronto ganhou tons de dramaticidade depois da derrota do Galo para a própria Chapecoense, quarta-feira em casa. As duas equipes têm 35 pontos, mas o time cearense leva a melhor no quesito de gols sofridos, viu, Pérez? O time alvinegro vem de 2 derrotas seguidas e está a 5 pontos da zona do rebaixamento. A última vez em que o Atlético venceu fora de casa no Brasileiro foi no dia 14 de julho contra a Chape. Uma vitória pode colocar o Atlético de novo nos trilhos e se afastar ainda mais do Z4. Péricles, os times mineiros estão arriscando demais esse brasileiro, hein? Agora é com você no estúdio e todo mundo de casa, um forte abraço. Pois é, sem Otero, sem Casares, obrigado, viu, Vitor? Otero, sem Casares, jogo com Fortaleza fora de casa. Mancini aí não corre um risco, não, gente, de dar aquela famosa balançada, sacudida. Olha, depois do jogo contra a Chapecoense, a gente já até ouviu isso, né, por aí e tal. Sinceramente, eu não acho que seja culpa do Mancini, não. Gente. A culpa é de quem trouxe. Pois é, o Atlético tem um estagiário, né, a presidente lá. Então, é complicado, né, você querer exigir do Mancini. O Mancini é isso aí. O Mancini, a forma de treinar, a forma de armar o time é essa aí que ele está colocando em campo, com os jogadores que ele tem. E às vezes não tem, né? Porque é aquela velha história. Ruim com o Casares, por exemplo, pior sem ele, né? Mas sobre essa vinda do Mancini, né? Eu cheguei a falar por 2 vezes lá na rádio, tanto no Arena quanto no 98 Esportes, que eu não consigo conceber como que a diretoria do Atlético chegou a esse nome. Sabe, são pessoas que vivem do futebol, eu não consigo imaginar que pessoas sentem numa mesa, o Atlético indo, né, para baixo na tabela, o Z4 se aproximando e a pessoa pensa que o Wagner Mancini é a solução dos problemas. Sabe, era o último nome da lista que poderia ter vindo para salvar o Atlético. A gente falou aqui no primeiro bloco, né, que o Atlético não é esse time aí que se esperava de lutar contra o Z4, era o time de meio de tabela. Sinceramente, gente, se era para trocar o Rodrigo Santana, e eu acho que era, porque o trabalho do Rodrigo realmente se esgotou, tinha outros nomes na praça aí para fazer esse time render um pouco mais. A questão o Wagner Mancini não tem culpa,
a culpa é de quem trouxe. Sim, eu também concordo. Para mim, assim, futebol brasileiro hoje, gente, é o seguinte, não tem... Eu costumo dizer isso aqui, né, Pedro? Espero que você já me ouviu falar, isso é até repetitivo, mas o Luxemburgo que fala, né, o projeto, o planejamento, não existe isso no futebol brasileiro. Não existe, ponto. Então, o torcedor não se iluda com isso. A questão do treinador é assim, poxa, quem é que está no mercado aí? Aí põe meia dúzia de nome. Tá, vamos começar a ligar aqui. Aí liga para um. E aí, deu certo? Não, não deu não. Risca, põe outro. Quem topar vai, Quem topar vai. É isso aí. E outra coisa, o treinador assumiu. Se ele ganhar 2, 3, 4, ó, esse aí é bom. Esse é bom, tá ganhando. Agora, se ele perder 2, 3, 4, não interessa se ele revelou jogador, não interessa se ele montou time, não interessa. O negócio é resultado. Isso que você está falando aconteceu com o Thiago Largue, aconteceu com o Santana. Rogério Ceni, foi por aí tá indo. Então, assim, conseguiu o resultado, o cara é monstro, ó, tá ótimo, o trabalho dele é sensacional. Mas mesmo assim, Seabra, se o Mancini faz a obrigação dele, que são 3 vitórias, o Atlético precisa de 3 vitórias. 44 pontos se garante na Série A, porque a nota de corte deve ser mais baixa. Então se garante, acaba o ano. Sinceramente, eu ainda vou achar um erro, eu ainda vou achar que não deve continuar para o ano que vem, porque não tem trabalhos consistentes na carreira. Já tem 5 rebaixamentos, sabe? Não é um nome para reconstruir o Atlético em 2020. Olha que tem muita gente apostando que ele vai ficar para o ano que vem. Tem muita gente apostando, na verdade, que já está acertado é com o Cuca. O Cuca está trazendo tratamento de saúde, final virou o ano, Mancini assinou lá até dezembro só o contrato, acabou o contrato, tchau. Aliás, que legal o Cuca assistindo o jogo do Londrina. Nossa, o Cuca sentado lá na arquibancada, comendo churrasquinho de gato, que bacana. Quietinho, né? Isso é bom. Futebol raiz, falou, a gente sempre chega dentro do ônibus, ele fica sentindo esse cheirinho gostoso de churrasco, queria comer o churrasco, foi lá, sentou na arquibancada, assistiu o jogo. Bom, não dá para ir é sempre, viu, Cuca? Mas tudo bem. O que deve ter de nego enchendo o saco também. Nossa Senhora. Agora tem notícias do time azul e branco que pega o tricolor baiano amanhã. Vitor Moreira, por favor. Bem mais aliviado depois da vitória no Rio de Janeiro contra o Botafogo e também fora da zona do rebaixamento depois de 10 rodadas, o Cruzeiro agora precisa fazer o dever de casa, né, Pérez? Amanhã tem o Bahia no Mineirão para embalar a 8ª partida sem derrota no Brasileiro seguida, viu, gente? O desfalque certo, além de Pedro Rocha e Dedé lesionados, é o zagueiro Fabrício Bruno, que tomou o 3º cartão amarelo contra o time carioca. Edu e Léo disputam a vaga. O Léo já está recuperado de uma lesão na clavícula e o Edu é mais um jovem zagueiro da base, igual o Fabrício Bruno e também o Kaká. Como o espaço de tempo entre o jogo no Rio de Janeiro e o de amanhã é bem curto, somente 2 dias, o técnico Abel Braga disse que não vai ter atividades pesadas para os jogadores, até mesmo para poupar o físico dos atletas. O time, tirando a ausência do Fabrício, deve ser o mesmo que derrotou o Botafogo. Pois é, o time deve ser o mesmo e o Cruzeiro, então, dá aquela famosa respirada. Mas a pergunta é, tem fôlego? É, uma respirada, né? Mas não é uma aliviada, né? Não, eu acredito que tem, sim. Como eu disse, o pior momento do Cruzeiro na temporada já passou. Era o momento de falta de confiança, era o momento de instabilidade, era o momento que a bola não entrava, que o Fábio falhava e a bola do adversário entrava de qualquer jeito. Esse momento passou. Então, acho que agora é hora realmente de manter o fôlego, porque qualidade para isso tem. Então, olha, se você pegar o elenco do Cruzeiro, você vê lá, o Fábio, né? Você pega um Dedé. Pois é. Você pega ali... O Edilson, que é de seleção, o Orejuela, que é de seleção também, né? Você pega ali no meio campo o Henrique. Jogadores experientes. Até o próprio Fred, apesar de tudo, né? Essa questão toda, Marquinhos Gabriel. Thiago Neves. Pelo amor de Deus, né? Isso é um elenco que, pelo amor de Deus, qualquer time do Brasil, né, contrataria jogadores na hora. Olha, eu concordo com você em termos, essa questão do pior já passou realmente. Só que eu tenho visto alguns torcedores do Cruzeiro assim, agora beleza, agora foi. Agora o Cruzeiro não cai mais e tal, tá tranquilo. Gente, menos, né? Um jogo cada vez, né? Porque se o Cruzeiro perde amanhã para o Bahia e a turma lá de baixo ganha, volta tudo de novo. Então o Cruzeiro precisa pensar um jogo ali, ó. A confiança voltou, pode estar voltando. O Cruzeiro estava numa fase aí que tropeçava na bola, a bola esquentava no pé. Agora, aos poucos, pelo menos na hora boa, né? Que é a hora que precisava, né? O Cruzeiro parece que vai resgatando isso. E eu acho que isso vai muito assim do Abel. Eu acho que o Abel veio meio que para tampar o buraco aí até o final do ano, mas o Abel é aquele cara que deve ter chegado ali no Thiago Neves, falando, meu craque, vem cá. Pô, você é meu craque, pô, eu confio, você levanta a bola do cara. Chamou o Ederson, falou, vem cá, moleque, você tá jogando muito e tal, dá aquela...
O Abel tem esse perfil de paizão. Ele sempre elogia, né? Pode ser uma que seja característica por aí, dele né? sempre é essa. E a entrevista coletiva dele, depois da vitória contra o Botafogo, eu achei bem sensata também, que ele falou justamente isso. A gente não ganhou nada, a gente está tranquilo ainda, um passo de cada vez. E é isso mesmo que ele tem que pregar, sabe? É a humildade, é aquele dia a dia ali. E eu acho que o trabalho do Abel é bom, só que aí a gente vai entrar em outra questão, que é ano que vem. Vai ficar ano que vem? Aí já é outra discussão. Mas o que ele veio para fazer, ele está fazendo. E está fazendo bem feito. O arroz com feijão, o básico, o Abel está fazendo. E está entregando. E a coletiva dele melhorou bem, viu, Ale? Porque as primeiras foram complicadas. Pelo mesmo. amor de Deus. Ale, você está falando, eu estou pensando aqui, analisando. O Abel chegou para resolver no Cruzeiro. Ponto. Aí você pega o Wagner Mancini, foi trazido aí às pressas para tentar resolver alguma coisa no Atlético. Ponto. Triste demais para o futebol mineiro, que teve aí o Mano com muita estabilidade, teve o Cuca com muita estabilidade também, né? Fazendo um trabalho também. a longo prazo. E quem sabe, Pérez, uma Pois coisa que não muito ocorreu aqui, difícil. quem sabe a gente esteja vendo na tabela exatamente o reflexo disso. Porque um tá e o outro tá... Aquela coisa, tem razão, tem razão. Sei. Por esse ano não tinha Você pensado. traz o Abel para resolver, o Cruzeiro está subindo. Você traz o Wagner Mancini para resolver, o Atlético está caindo. Já tem gente falando em queda do Mancini aí, vamos aguardar, né, gente? Hora do intervalo, voltamos já já. É bola, mas não é o vírus, é bola na área, entendeu? Sacou? Até já então, daqui a pouquinho a gente volta. O que vocês estão rindo aí? Estão rindo da chamada do intervalo, né? Tudo bem. O problema é quando você tem que tentar entender a piada, né? Pedir explicação e tal. Seabra demorou 2 dias para entender o trocadilho. Processar, Passou né? o comercial inteiro, eu tô aqui tentando. Cabeça fraca que vocês são, tá bom? Doido. Vocês não são igual o América. O América que é o time do momento. O América recebe a Ponte Preta hoje, às 7h no Independência. O Coelhão vai com espírito lutador, de guerreiro, tipo as feras do MMA. Certo, Isabel Guimarães? O América quer dar mais um tapa na tabela, mas só de leve, para conseguir 3 pontos contra a Ponte Preta. E bater é só se for na bola, que o Coelho tem jogado muito. No turno, o aproveitamento é de mais de 70%. Foram 12 vitórias, 5 empates e só 2 derrotas. No próximo jogo, é aproveitar esse espírito guerreiro para vencer a batalha pelo G4. Decisão, né? Decisão, mais uma final para a gente. Sabemos que esses pontos dentro da nossa casa, a gente fazendo o nosso papel, a gente se aproxima cada vez mais do nosso objetivo. Então, é encarar essa semana aqui, nós estamos encarando como semana de um jogo de final. Pois é, o pessoal fica falando muito do América, o América tá isso, a situação do América, ela realmente, para quem saiu lá de baixo, chegou onde chegou, brigando pelo G4, sensacional. Mas a tabela indica que o América tem que se superar a cada jogo também, não tá nada fácil não, hein? É Série B, né, Pérez? O América, se quer subir mesmo... Isso é muito cascudo. O América estava lá, olha, para mim o América ia para a Série C, né? Todo mundo estava pensando... Eu também achei. Caindo para a Série C, uma coisa horrorosa. Aí vem o Felipe Conceição e começa a fazer o óbvio. O trabalho dele é básico, é o trabalho legal de futebol, é assim, ó, você faz o quê? Você é zagueiro? Então vem cá, meu filho, joga aqui, você é lateral, vai para lá e tal. Arrumou o time, deu moral para os meninos, colocou a base para jogar, colocou quem realmente estava jogando para jogar, quem realmente estava bem para jogar, né? Porque tem uns que estavam jogando aí que a gente não sabe como, né? Aí ele pegou, ó, o goleiro é bom, vai para lá, isso aí é bom goleiro, esse menino já renovou, inclusive. O América tá bem, tá legal, o time tá certinho. Eu acho que é só manter isso aí. Agora, é aquela coisa que a gente fala, pro ano que vem é outra história. Tem que pensar agora, primeiro, na Série B. Um jogo de cada vez também a receita para o América. Eles estão pensando assim mesmo e tá indo, né? Só tá dando o alerta, assim, porque ainda não ganhou nada, tá chegando, tá um entusiasmo, mas tem que ter pé no chão. Mas eu tô otimista com o América, acho que o América sobe. Eu também acho que sobe. O América vai chegar ali, ritmo aí, com as 2 últimas rodadas, aquela briga, aquele negócio, chega na última rodada, consegue a 4ª vaguinha ali. E eu tô confiante, eu acho que o América sobe. Pois é, tomara. Ponte Preta, ó, vai cair hoje. A ponte que cai. Daniel, você falou uma coisa interessante. Você falou assim, ó, o Felipe Conceição, ele não inventa. Né? Ele pega o jogador, você é zagueiro, joga zagueiro, você é não sei o quê, não sei o quê. Joga lá e tá fazendo o time. É o que está faltando no Atlético? Porque o Mancini está pegando o Hever falou, eu sou zagueiro. Aliás, o próprio Hever falou isso, né? Depois pois é, na posição, eu sou zagueiro. Não adianta querer me colocar de volante. Não, e ser sacrificado, e ser vaiado pela torcida, ser xingado, estou fora da minha posição. Não é isso? Eu acho que isso falta, às vezes, no jogador, né? A gente vê o jogador, às vezes, sendo sacrificado dessa forma. Sim. E o jogador fica lá quietinho, fazendo a função que não é a dele, não sabe fazer. Quer ajudar, né?
Então, às vezes quer ajudar, ou às vezes também... Ou mandou, tô indo. Mandou, tô indo. Não quer bater de frente com o treinador e tal. Eu acho que falta um pouco de personalidade. O Hever tem essa personalidade. O Hever chegou lá e falou, olha, eu sou zagueiro. Beleza, quer que eu vou lá, eu vou, mas eu sou zagueiro, não vai dar certo, ou vai, não sei, mas eu vou fazer o que tem que estar pedindo. O Abel está fazendo isso no Cruzeiro, o Abel não inventa, mas tem um elenco também, tem um leque maior, né? O Abel consegue colocar cada um na sua posição, não tem que inventar. O Atlético não teria que inventar porque o Cruzeiro tem um elenco e o Atlético tem uma deficiência em termos de elenco? O Atlético tem uma lacuna no meio-campo, né? Desde quando perdeu o Cruzeiro Adilson. Não tem, né? O Cruzeiro não tem, mas a gente já viu muita invenção no Cruzeiro também essa temporada. Também, né? Perdeu o Jair também. A gente viu o Henrique jogar de zagueiro, né? A gente viu algumas invenções meio mas são raras, no Cruzeiro. São necessidades, não? É diferente, não? Sei lá, eu acho que algumas invenções foram meio estranhas também durante essa temporada. Mas o Atlético perdeu o Blanco, perdeu o Adilson. Sim, o Atlético, desde quando ele perdeu o Adilson no meio da temporada, ele já deveria ter ido ao mercado, né, fazer essa reposição, não fez. Trouxe o Martínez, né? Não, trouxe o Martínez, mas perdeu mais do que repôs, né? Você repôs só o Martínez, aí você fica com o Martínez e Zé Wellison, né? E depois que perdeu o Jair ali também, acabou. Né? Deveria ter reposto com mais qualidade, mas aí foi lá para o mercado, buscou um goleiro, buscou o de Santo, sabe? E buscou um lateral caríssimo, que está lá na reserva do rapaz da base. Né? Então, são escolhas muito equivocadas que o Atlético fez essa temporada. O Atlético tem um problema sério nas laterais, hein? Nossa, você acha que vai acertar com o Guga? Não dá. O Patrick entra, faz uma boa partida. Joga o Patrick na esquerda, porque na esquerda não tá... Gente, o Guga, vamos combinar que o Guga, lá no Avaí foi bem, bacana, legal. A torcida pedia o Guga, não era por causa do Guga, né? Por causa do Patrick. Sim. A torcida do Atlético tem essa coisa de amor e ódio com o Patrick. Quando tá no amor, tá tudo lindo, maravilhoso. Patrick seleção, Patricão, não sei o quê. Quando tá na pior, aí o reserva pode ser o Pérez que tá na reserva, porque eles vão pedir o Pérez para entrar. Pede não. Pede não, vai não, não vai não. Não vai não. Bom, nós ficamos por aqui. Mais esporte na segunda-feira com a bancada democrática no Alterosa Esporte. Para você, um ótimo final de semana, meu filho. Bola na área. 11 anos, hein? Um abraço.